Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Amém, querido, você pode se sentar. O pessoal do louvor vai ficar aqui fazendo companhia para mim hoje. Hoje nós temos grande parte da nossa equipe de louvor num workshop. Na verdade, eles estão voltando agora de viagem. Eles foram para Piratininga, tiveram lá só com Paulo Baruch. E estão lá sendo abençoados, né? E por isso a gente veio aqui dar uma força aí para os nossos instrumentistas. Aqui tem o Wagner já tocou com a gente na Páscoa. Obrigadão, Wagner, por nos abençoar. E a Evaniele também está lá, os dois são da área da música. Muito obrigado pela ajuda de vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês também nessa manhã. Estamos falando dos Salmos, e os Salmos falam ao coração. Como é gostoso ler os Salmos, né? É uma leitura agradável, poética, e por ser uma poesia, ela fala ao coração. E é muito bom, os salmos podem ser cantados, existem muitas músicas que foram construídas em cima dos salmos. Os salmos podem ser orados, existem muitas orações que são salmos a Deus. Então este é um livro que a gente pode usá-lo com bastante frequência aí na nossa devocional. Não só os salmos, tá, gente? A Bíblia tem mais outros 65 livros além dos salmos, mas os salmos ele tem uma característica bem especial. E nesse mês de julho nós estamos falando sobre ele. E escolhemos então para hoje o salmo de número 92. Este salmo está no 4º livro. Você sabia que o livro dos salmos é dividido em 5 livros? São 5 livros de salmos. E são blocos aí de 30 a 40 salmos aproximadamente por cada livro. E este aí é o livro 4º de salmos. Vamos ler o texto. Aí neste texto que está sendo projetado, ele está omitindo uma coisa bem importante do salmo, que é a primeira linha, que era chamado como o título do salmo. E se você tem uma Bíblia aí, você pode verificar que diz ali: Salmo, cântico para ser entoado no sábado. Opa, então a gente perdemos um dia, estamos cantando no domingo. Mas vamos falar sobre isso. Salmo, cântico para ser entoado no sábado. Vamos ler juntos? É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grande, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como boi selvagem, e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como cedros do Líbano. Pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão
O Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Que maravilhoso esse salmo. E eu quero passar com vocês. Nestes salmos nós estamos como que fazendo uma devocional juntos. E eu queria dar uma dica para vocês em termos de compreensão da palavra. Para você compreender um texto, você precisa ler pelo menos 3 vezes. Ok? Então o ideal seria que nós repetíssemos novamente esse salmo. E repetíssemos. As leituras audíveis, elas te ajudam a captar melhor e aprender melhor. Então você pode estar lá na tua casa, no teu tempo com Deus, e o primeiro exercício depois de uma oração, né, depois de inclinar o teu coração e abrir o teu coração para que o Espírito ministre você, é você ler 1, 2, 3 vezes. E a partir da 3ª vez você já vai estar tendo uma compreensão um pouquinho melhor desse salmo. Esse salmo fala da bondade de Deus. E eu dei como tema dessa nossa devocional nessa manhã, bondade de Deus, o segredo para a vida. Bondade de Deus, o segredo para a vida. O que o salmista narra aqui, é que ele descobriu como chegar até a velhice, florescendo, crescendo e ainda dando muito fruto. E o segredo disso é permanecer na bondade de Deus, é cantar a bondade de Deus, é reconhecer Deus nos seus caminhos. Este era um salmo para ser cantado no sábado. E o sábado, segundo o decálogo dado por Deus a Moisés, era um mandamento. Guardem o sábado, não trabalhem. Este dia será santificado, será separado. E se Deus, que é Deus, descansou das suas obras no 7º dia, quem sou eu para não descansar? A gente está vivendo numa sociedade onde este tipo de mensagem não cola, não é verdade? Porque a nossa sociedade, o mundo que a gente está vivendo, diz o quê? 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Gente, isso aqui está contra a palavra, tá bom? Se você quer viver a palavra de Deus, entenda aquilo que o próprio Criador nos ensina. Ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou e ele estabeleceu este dia como o Shabá, o dia do descanso. E gente, o descanso não significa você dormir até o meio-dia no dia da sua folga, ou no domingo, senão você vai perder o culto, a não ser que você venha no culto das 18h30, né? Mas descanso não significa dormir. Aliás, a verdade, às vezes dormir é sinal de fuga, e não de descanso. Descanso é confiança. Descanso é esperar em Deus, é saber em quem você confia. O Deus que te guarda. 6 dias você trabalha, e no 7º dia você descansa. E este então era um salmo para ser cantado no sábado. É o único salmo indicado aqui para ser cantado no dia do sábado. Portanto, ele tem um significado importante. E é um salmo que fala de esperança daqueles que guardam os mandamentos, daqueles que são amados do Pai, daqueles que amam estar na presença de Deus, daqueles que reconhecem Deus nos seus caminhos. Agora, depois de Cristo, a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. E o sábado era o antigo, era a antiga aliança. Sempre tem gente que tem dúvida com isso, né? Ah, mas a Bíblia não fala para guardar o sábado. Agora, na nova aliança, a igreja começa a guardar o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição.
É o dia quando as mulheres foram ao túmulo e não encontraram Jesus. Veja que interessante. Na antiga aliança, você descansa no último dia. Na nova aliança, você descansa no primeiro dia. Hoje é o primeiro dia desta semana que está iniciando. E a gente começa como? Reunido como igreja de Jesus Cristo. Separando esse tempo para adoração, para louvor, para reconhecer Deus nos nossos caminhos. Ouvindo um pastor falar sobre esse salmo, ele diz que este congregar da igreja, o culto, a celebração que nós fazemos no domingo, e como eu orei no começo, gente, em todo o planeta, a igreja se reúne hoje. Eu já tive a oportunidade de me reunir com cristãos em muitos lugares do mundo, no domingo, no primeiro dia, em adoração. E assim nós nos conectamos com a igreja de Jesus Cristo espalhada na terra. E o domingo, então, este tempo do congregar, precisa ser o padrão para todos os dias da minha semana. O que acontece aqui deve calibrar a minha semana. Eu estou começando uma semana, talvez você já antecipe que essa semana vai ser pedreira. Mas eu penso, não, acho que essa minha semana vai ser um pouquinho light, porque a semana passada já foi pedreira. Mas eu recalibrei a minha vida no domingo passado. Então eu suportei os desafios, o trabalho, e agora eu recalibro a minha semana. E daí quando eu vou olhar para a minha semana e todas as minhas atividades, o meu trabalho, os meus estudos e as minhas provas e todos os desafios que eu tenho dentro de casa, as atividades com filhos, eu recalibro nesta bondade de Deus. Porque o salmista começa o salmo dizendo, é bom dar graças ao Senhor. E essa deve ser a nossa canção e a nossa oração todos os dias. Nesta tradução aqui, os 2 primeiros versículos começam com a expressão, é bom. É bom dar graças ao Senhor. É bom cantar louvores ao Altíssimo. Quem aqui concorda com o salmista? É bom. Gente, eu ficaria aqui, né? Cristina e eu só estamos quebrando um galho aqui hoje, mas eu ficaria aqui lá só na worship, como diz, né? Só louvor, na adoração, que gostoso, como é bom cantar louvores. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom encher a minha mente, o meu coração, destas bênçãos que são ordenadas quando a igreja está reunida. Você pode fazer isso na sua casa? Lavando louça ou então lá no teu trabalho? Sim, pode. Mas a reunião da igreja é diferente. E isso é uma outra coisa que este movimento aí que nós estamos vivendo está dizendo que nada, fica em casa, assiste pelo YouTube. Ou então qualquer horinha nesta semana que você puder. Você vai lá, assiste essa mensagem, coloca na velocidade 2, daí você demora metade do tempo. E daí você perde a importância do congregar. Perde a importância de estarmos juntos. E como eu disse, Salmo 133 fala, ali o Senhor ordena a bênção quando a igreja está reunida. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Daí ele continua, é bom proclamar de manhã o teu amor, e de noite a tua fidelidade, ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. E daí você já começa a ouvir uma orquestra. Sons de cordas. E olha o que ele fala, é bom proclamar de manhã o teu amor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Essa palavra amor aqui neste salmo, e aqui cabe uma ressalva, essa palavra hebraica é hesed. E hesed pode ser, é um conceito muito profundo que fala de amor, na verdade que fala de uma bondade amorosa. É uma expressão que fala de graça, que fala de misericórdia.
Tanto que tem outras traduções que falam, é bom proclamar de manhã as suas misericórdias. Está aí o padrão para o teu dia. Comece o seu dia louvando a Deus e proclamando as misericórdias dele sobre a sua vida. Será que seu dia vai ser diferente? Sim ou não? Certeza. Com certeza. Porque lá em Lamentações, Jeremias escreve, porque as misericórdias do Senhor são a causa do quê? De não sermos consumidos. E as suas misericórdias, o que acontece com elas cada manhã? Elas se renovam. Gente, é maravilhoso quando eu acordo e penso, Deus resetou toda a misericórdia que Ele teve de mim ontem, que não foi pouca. Ele resetou, Ele zerou o odômetro ali, né? Está contando de novo, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E aqui, esse cântico, ele faz uma menção aos sacrifícios que aconteciam no templo, sempre pela manhã. E no final da tarde, no escurecer, no entardecer da tarde. Sempre no templo havia sacrifícios acontecendo no começo do dia e no final do dia. De manhã eu proclamo as misericórdias, o teu amor, e de noite eu olho para trás na minha vida e no meu percorrer naquele dia e declaro o quê? A fidelidade do Senhor. Cheguei em casa, venci o trabalho, né, Adri? A fidelidade de Deus. E aí eu posso descansar. Encerra-se um ciclo. Então o salmista está nos falando aqui sobre a frequência do nosso louvor e da nossa adoração. Não pode ser somente numa celebração aos domingos. Não pode ser uma vez ou outra lá durante a semana. Tem que ser cada manhã e cada entardecer. Os salmos dizem que o seu louvor esteja sempre nos meus lábios. O 34 diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Louvor. Pode entrar alguma coisa ruim na sua mente e no seu coração, se o teu coração está guardado, para dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Eu te louvo pelas misericórdias do Senhor. E daí a canção que nós cantamos, Bondade de Deus, ele fala, misericórdia, certamente a bondade e a misericórdia, o que? Eu vou ter que correr atrás dela? Elas me seguirão. Elas me seguirão, você não precisa correr atrás da misericórdia de Deus. Você proclama essa misericórdia e ela vai te seguir teu dia todo. Te dando livramento, cuidando de você, desembaraçando teus caminhos. As misericórdias do Senhor vão te percorrer e no final do dia você vai dizer, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Tu me alegras, Senhor, verso 4, com tudo o que tens feito, canto de alegria, por causa das tuas obras. Sabe o que eu observei aqui? Para alguém escrever isto, ele precisa ser uma pessoa atenta aos feitos de Deus. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. O que alegra o meu coração? Aquilo que Deus está fazendo. Uma resposta de oração na vida de alguém. Sexta-feira nós reunimos a nossa célula na casa do Seir e da Regina. E apesar da luta que eles estão enfrentando com uma enfermidade muito grande, meu coração me alegrou em ver o Senhor sustentando aquela família. Meu coração se alegrou ao conversar com o Seir e ver que a fé dele está inabalável. Ele continua confiando no seu Deus. Se Deus fizer ou não fizer, o Senhor será glorificado. Nós cremos e temos clamado que o Senhor vai fazer. Mas o coração dele está em paz.
E Ele tem testemunhado para as pessoas, no meio de uma doença tão violenta, Ele tem demonstrado esse amor de Deus e a fidelidade do Senhor. Porque o coração dele, a mente dele, estão cheios disso. Eu me alegro com o que o Senhor tem feito. A gente ouve um monte de notícia ruim durante o dia, não é verdade? A gente reclama de um monte de coisa, de um monte de tranqueira que chega até a gente, né? Mas às vezes a gente não abre o lábio para reconhecer: Senhor, o Senhor me alegra por aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós não temos olhos para enxergar o que Deus tem feito, até mesmo no meio da tragédia, da circunstância difícil, de um carro que você bate, de um golpe que você passa. Tu me alegras, Senhor, com aquilo que o Senhor tem feito. Canto de alegria por causa das tuas obras. Por isso que a gente precisa saber e contar e cantar as obras do Senhor. As obras que Ele tem feito. Às vezes eu fico um pouquinho assim, né? Tipo, a gente chega no encontro da célula e pergunta: meu irmão, o que Deus tem feito na tua vida? Conta a bênção. Pela vida. Ok. Só isso. As obras do Senhor. Tem um salmo que diz: que assolações Ele tem feito na terra. Não dá para contar as obras. São muitas. Obras que Deus tem feito. Não só na nossa vida, nesse mundo. As oportunidades que Deus tem nos dado nesse bairro. Aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas aqui. Eu louvo a Deus pela obra que Deus está fazendo na vida do William. Eu louvo a Deus pela vida da Adriele e do Igor. É tudo gente da nossa célula, né? Da Lucimara, como Deus nos aproximou. Família Gama, né? Os Gama todo, a Gamarada, né? Os Michelin, né? Que estão aqui com a gente. Lucas e Carol, como Deus tem sido bom, quantas coisas boas. Léo e Eliane, quantas bênçãos, o quanto o Senhor tem feito. Eu canto de alegria, por causa das tuas obras. Daí será que vai sobrar espaço na minha mente para eu começar a me preocupar com coisa ruim? Ou então com aquilo que Deus não fez? Quão grandes, Senhor, são os teus feitos, e profundos os teus pensamentos. Davi empresta esse salmo lá em Romanos capítulo 11. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Sabe quando você se depara em circunstâncias na sua vida que você não entende nada? Por que, Senhor? Deus, essa situação difícil, essa luta que eu estou enfrentando. E daí você começa a culpar todo mundo, né? E até Deus entra no pacote da culpa, né? Geralmente é Ele que leva, às vezes, a primeira. Mas aqui está dizendo que os pensamentos dele são muito maiores. Os teus pensamentos, quão profundos. Eu não consigo entender os pensamentos de Deus. Então o que eu preciso fazer? Simplesmente dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu podia fazer uma lista de tragédias e lutas que já aconteceram na minha vida. Mas eu não tenho essa lista. A lista que eu tenho são dos feitos de Deus no meio de todo esse caos que eu vivi, no meio de todas as lutas que eu enfrentei. Da bondade de Deus, do livramento, do cuidado de Deus sobre a minha vida. As obras do Senhor são maiores. E por isso eu tenho no meu coração esse desejo, essa vontade de dar graças, de cantar louvores, de proclamar o amor de manhã e a fidelidade à noite. Agora olha o verso 6, que daí ele dá uma quebrada no salmo, estava tão bonitinho, né? Daí ele fala: só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Então, se você não entende os pensamentos de Deus, as obras de Deus, você é como um tolo e como um ignorante. Você não consegue perceber Deus. E se você não consegue perceber Deus com você, no meio das tuas lutas,
Talvez falte um pouco aí da comunhão, da intimidade, da presença. Não porque Ele tenha te largado e te abandonado, mas porque você o deixou. Quantas vezes a gente escolhe os nossos caminhos? Mas enquanto Ele fala que o homem sábio é aquele que é justo diante do Senhor e tem louvores nos seus lábios e entende e consegue perceber as obras do Senhor, Ele diz: só o ignorante e o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Sabe aquela coisa de você olhar o ímpio e pensar: pô, eu estou servindo a Deus aqui, olha o impião, né? Olha lá o impião com a vida boa, né? Parece que ele não sofre absolutamente nada. Paga as contas, tem um carrão. Isso é tudo engano, gente. Tudo mentira. O Salmo 73 fala sobre isso. Aonde você vai colocar os seus olhos? No ímpio que floresce. O florescer do ímpio é para destruição, é para sequidão. Não é para dar fruto. No reino de Deus não tem a história do tirar vantagem em tudo. E lá na frente ele vai falar também do florescer, mas lá ele vai falar do florescer do justo. Mas o ímpio também floresce, gente. O ímpio também floresce, mas não tem raiz. Diz aqui: floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. A justiça de Deus vem sobre esses. E esse é um tema muito recorrente nos Salmos, né? O salmista está falando: Senhor, né? Olha o mal, olha o ímpio, olha os nossos inimigos, clamando por uma vingança. Não há nenhum mal nisso, tá, gente? Contanto que você não queira fazer a vingança. Né? E daí eu estava pensando, né? Tipo, a gente gosta da justiça, não é verdade? Sim ou não? Né? Que as coisas sejam justas, né? É o que o salmista está pedindo: Deus seja justo. E Deus vai ser justo. Porque a Bíblia fala, difícil ouvir isso, mas a Bíblia fala que o inferno foi feito para os ímpios. Para aqueles que não reconhecem a Deus. Para aqueles que não andam na justiça de Deus. Tem justiça que vai vir, fique tranquilo. E muitas vezes nós podemos perceber que esses perversos brotam, florescem, mas serão destruídos. Daí ele retoma aqui no verso 8: mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Por mim o Senhor será exaltado. Porque o Senhor é o justo juiz. Tu és grande, tu és o Deus poderoso. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Olha como muda a visão do salmista. Antes ele fala lá que o ímpio está brotando e tal, mas agora ele fala: teus inimigos, Senhor, perecerão, todos que praticam o mal serão dispersados. Nós precisamos ter essa confiança. A nossa luta não é contra carne e sangue. Tem um tempo de Deus para todas as coisas. E eu não vou lutar por esta justiça na minha força humana. A nossa luta é espiritual. Que o reino do Senhor venha, e viver no reino de Deus nessa terra, e viver em justiça, em paz e alegria. Essa é a característica do reino. Eu vivo na justiça de Deus. E aqui está a minha luta pela justiça. Não na minha força, mas vivendo na justiça de Deus. Para que cada vez fique mais claro a diferença entre o justo e o injusto. O que serve a Deus e o que não o serve. Aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Mas ele declara aqui que na bondade de Deus, Deus não deixará ninguém impune das suas obras. Fique tranquilo. Mesmo que pareça que a justiça de Deus não se manifeste. Verso 10 ele diz: tu, porém, me tornaste forte como boi selvagem e me ungiste com o óleo da melhor qualidade. Olha que interessante, no meio desse mundo de impiedade, porque a gente vive nele, né? Ok? A gente se relaciona com pessoas ímpias, com pessoas perversas, pessoas más. Elas estão à nossa volta, algumas meio escamoteadas, né? Lobinho com capa de ovelha, né?
Mas o salmista pede aqui: tu, porém, me tornaste forte. Ele nem pede, ele está declarando: o Senhor me torna forte como boi selvagem. A tradução real aqui é: o Senhor me dá um chifre como de um unicórnio. Porque na civilização antiga, o chifre era a representação do poder e da força do animal. E Deus, o salmista está dizendo aqui: Deus, o Senhor me fortalece como um boi selvagem. O Senhor fortalece o meu chifre para os embates desta vida, para os enfrentamentos que eu tenho na minha vida. Pode ser amanhã, essa semana, semana que vem. Mas eu declaro que o Senhor me faz como um boi selvagem. Ninguém pode me deter. Quem consegue controlar um boi selvagem? Quem consegue montar num boi selvagem? Deus nos torna assim no meio desta impiedade. E daí ele continua dizendo: e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Esta unção aqui não tem a ver com uma unção de autoridade, porque existia uma unção dada para outorgar a alguém autoridade para uma função, mas não é o caso aqui. Porque eles costumavam passar nos animais, no couro dos animais, por causa do calor intenso da Palestina. Eles passavam um unguento, um óleo sobre o couro dos animais, para não endurecer, para não quebrar. E também essa unção tem a ver com o frescor, para que as moscas não pousassem sobre os animais. Eles pegavam sebo do animal e passavam, como se fosse assim um creminho para amaciar. O Senhor faz isso com a gente, Ele nos unge, no meio das pancadarias que a gente leva, né? No meio do sol escaldante, muitas vezes do dia a dia, das lutas que a gente enfrenta, o Senhor nos unge com este creminho hidratante. É ou não é? Você não sente isso? Às vezes está vindo, né, as pancadarias de tudo quanto é lado, mas você sente o Senhor ali te cuidando, derramando óleo fresco, chamando para perto. Ô filho, está certo, é isso mesmo, você vai ter que passar, não me interessa, mas estou aqui com você. E daí ele entra no verso 11: meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Então ele já antecipa isso. Ele não fica preocupado: será que Deus está sendo justo ou não? Porque às vezes a gente até quer dizer se Deus é justo ou não é justo nas causas do dia a dia, né? Mas ele diz: eu já estou ouvindo. Os meus olhos já viram a queda. Por quê? Porque eu confio na justiça de Deus. E daí ele encerra o salmo, voltando agora, deixando o ímpio de lado, mas falando: os justos, porém. Os ímpios florescem e morrem. Os ímpios serão perseguidos e derrotados. Mas os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. E aqui ele dá duas figuras muito fortes na Bíblia toda. A primeira delas é a palmeira. E a palmeira é aquela árvore esguia e reta. Ela cresce para o alto. Ela não tem galhos. O tronco dela não é torto. Ela cresce reta, naquela direção. Os justos florescerão como a palmeira. E as raízes da palmeira chegam até 300 metros de profundidade. Palmeiras crescem em lugares áridos, muito quentes. Palmeiras suportam ventos de 150 quilômetros por hora. E o Senhor está falando: o justo florescerá como a palmeira, porque você tem raízes, porque você cresce ereto para o alto. Não tem vento, não tem nada que possa te abater. E daí ele fala do cedro, cedro do Líbano. O cedro do Líbano chegam a ter 40 metros de altura por 14 metros de diâmetro. Umas 14, 15 pessoas para abraçar este cedro.
E nos 3 primeiros anos, esse cedro cresce 5 centímetros para cima, mais 1,5 metro para baixo. A cada 5 centímetros que ele cresce, 1,5 metro para baixo. E daí você já pode imaginar o tamanho das raízes. As rochas que existem na terra, elas não são um impedimento para o cedro. Para outras árvores, sim. Mas sabe o que o cedro faz? Ele abraça as rochas. Ele envolve as rochas. Ou seja, os obstáculos, as lutas, as pedras que nós temos no nosso caminho, ao invés da gente se lamentar e a gente não conseguir criar raiz por causa daquelas pedras, a gente tem que fazer que nem o cedro, abraça a pedra. Dá um nó naquela pedra e você vai ser imbatível. E eu ouvi também que a casca do cedro era usada no tratamento da lepra. Ela era usada também para mumificar. Ou seja, ela tinha um poder de preservação, porque a lepra é a deterioração, né, dos membros. Ela tinha esse poder de preservação, de conservação. E o cedro na Bíblia é símbolo de força e longevidade. Os justos florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Pois estão. A razão de florescer e crescer é porque estão plantados na casa do Senhor. Ou seja, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o poder. E isto fala de alicerce, de permanecer firme nesta rocha que é Cristo. Fala de solidez. E por isso que ele vai dizer no verso 14, mesmo na velhice produzirão frutos. O salmista está certo disso. A velhice não vai ser o fim da vida. Uma vida cheia de enfermidade e doença. Mas mesmo na velhice, produzirão muitos frutos. Então, meu irmão, você que já está do meio-dia para tarde, que nem eu, não fique pensando, não vejo a hora de me aposentar, não dá mais, não. Porque segundo a palavra de Deus, eu quero dar fruto na minha velhice. Eu quero ter alicerce e ser forte na minha velhice. O segredo de viver, como é o tema dessa mensagem, dessa devocional, é receber e celebrar a bondade de Deus por toda a vida. Isso não tem a ver com um momento da minha vida. Porque lá quando eu era jovem, eu era comprometido com o Senhor, esqueça. É uma vida de estar plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Aquele que permanece na fé viverá todos os seus dias, sendo sustentados e contemplando a bondade de Deus. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Gente, a velhice ainda é um estágio muito pequeno. Aliás, a nossa vida é um estágio muito pequeno em comparação com a eternidade. Então, a partir do momento que a gente encontra com Jesus e começa a viver essa vida nova, a gente vai que nem um foguete, só subindo. Não volta não, só sobe. E a morte só é uma mudança de dimensão aqui, você... Porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E ele termina dizendo, anunciarão estas pessoas que viveram a sua vida inteira. E tem um salmo que o salmista diz assim, eu era jovem e hoje eu sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. É o testemunho da vida dele, ninguém contou para ele. Ele viveu isso. Eu me converti aos 15 anos, estou com 58 e continuo plantado na casa do Senhor. E vou continuar até o fim. E por isso eu posso anunciar e quero anunciar, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça.
Eu não sou justo pela minha força. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. E aqui eu encerro com algumas aplicações. A primeira delas, o justo reconhece Deus nos seus caminhos. O justo é aquele que começa o seu dia proclamando o amor de Deus e termina o seu dia o adorando pela sua fidelidade. O justo enxerga a bondade de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. A bondade de Deus é o segredo da vida do justo, de viver e envelhecer bem. E retomando o que eu falei no início, este tempo nosso de adoração não pode ser desprezado ou menos valorizado, porque é nesse primeiro dia que nós declaramos a bondade de Deus para todos os dias da nossa semana, até nos encontrarmos de novo. E que seja assim a tua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fecha o ciclo, até começar o próximo. Quem não tem domingo para Deus, não tem nenhum outro dia. Quem não prioriza o estar aqui, o congregar, o celebrar o Senhor, precisa rever a sua caminhada e a sua vida com o Senhor. Vamos ficar em pé. E nós vamos cantar de novo a música Bondade de Deus. E talvez agora você possa cantar de uma outra maneira. Mas eu quero que você agora deixe o seu coração liberar toda a sua força, para você sair daqui declarando: Senhor, eu quero que a minha vida se alinhe, seja calibrada, minha semana seja calibrada com tudo que eu ouvi nessa manhã. Que eu me alegre no Senhor, que eu viva a justiça de Deus, que eu seja um justo, e que eu declare a sua justiça, que eu proclame as tuas maravilhas, que eu cante os seus louvores. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Por quê? És fiel em todo tempo. Na segunda, na terça, na quarta, todo tempo tu és tão bom. Na quinta, na sexta, no sábado, ego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é digno de uma salva de palmas agora.